Agora uma questãozinha, questão lá do CESP. Questão do CESP, deixa aqui dar uma arrumada nessa caneta. Questão do CESP 2014. Diz assim: acerca da legislação previdenciária, especialmente no que se refere às suas fontes, autonomia, vigência e interpretação, julgue o item que se segue. As fontes formais do direito previdenciário incluem a Constituição Federal, a Lei 8.212 e a Lei 8.213. Eu quero só lembrar a vocês, mudar aqui a cor, que essa primeira é a lei do custeio, a chamada lei do custeio, e essa outra é a chamada lei dos benefícios. Lei dos benefícios. Essa aqui possui um regulamento, que é o decreto 3048 de 1999. Essas leis 8.212 e 8.213 são consideradas primárias, formais. Por que formais? Porque fontes materiais são os fatos sociais que dão origem às leis. Eu até citei anteriormente que a Constituição Federal ela teve como fonte material o período imediatamente anterior à sua promulgação, o período do regime militar. Então, aquele período do regime militar foi que deu ensejo, ou foi a matéria que deu ensejo ao surgimento da Constituição Federal de 1988. Constituição Federal, leis complementares, ordinárias, aqui nós temos duas leis ordinárias, são fontes primárias, porque elas inovam o ordenamento jurídico. A questão está, portanto, correta. Quanto à autonomia, será que o direito previdenciário ele é dependente de outro direito? Na verdade, o direito previdenciário ele é separado assim apenas para fins didáticos, porque o direito em si, ele é uno, mas ele é separado, dividido em direito do trabalho, direito penal, direito civil, direito previdenciário, direito constitucional, direito administrativo, apenas para fins didáticos. O direito previdenciário ele possui natureza jurídica de direito público. Não é um direito privado, é um direito público. Possui natureza jurídica de direito público. No passado, o direito previdenciário estava atrelado ao direito do trabalho. Isso já não é mais nos nossos tempos assim. Atualmente, o direito previdenciário é ramo autônomo. É um ramo autônomo. É direito público, tem natureza jurídica de direito público, possui os seus métodos, possui objeto e princípios jurídicos próprios, além de leis específicas e divisão interna. Nós citamos até na questão anterior as leis específicas, a Lei 8.212 e a Lei 8.213 são leis específicas que tratam do direito previdenciário. Além do que, recentemente, a própria emenda constitucional 103, ela tratou bastante dos direitos previdenciários ou do ramo previdenciário. Então, grave isso aí. O direito previdenciário possui natureza jurídica, possui natureza jurídica pública, natureza jurídica de direito público, e não é um direito privado. E é um ramo autônomo. Autônomo por quê? Porque possui métodos, princípios, existem leis específicas, existe uma
um regramento próprio para o sistema previdenciário. Veja, a autonomia do direito previdenciário decorre justamente de princípios jurídicos próprios. Existem princípios jurídicos próprios específicos do direito previdenciário. A Constituição de 1988, através dos seus artigos 6º e 7º, separou a previdência do trabalho, dando assim autonomia a cada um dos segmentos. Porque antes da Constituição de 1988, a previdência estava atrelada ao trabalho. Era como que um ramo do direito trabalhista. Mas a partir da Constituição de 1988, isso mudou. Ok? Não esqueça isso. Direito previdenciário, natureza jurídica de direito público. Possui autonomia. Por que possui autonomia? Porque ele possui princípios jurídicos próprios, leis, princípios e métodos próprios para a sua fiel execução. Há uma questão aqui, também do CESP, diz assim: a legislação acerca da previdência, a legislação previdenciária, especialmente no que se refere às suas fontes, autonomia, vigência e interpretação, julguem o item que se segue. Quer saber acerca da legislação previdenciária? Que nós, então, julguemos o item que se segue. O direito previdenciário é classificado como ramo de direito privado. Não. A questão está errada. Tendo reconhecida pela doutrina majoritária sua autonomia didática. Sim, a sua autonomia didática, correto. Mas não é um ramo de direito privado. Não é um ramo de direito privado. A questão está errada. É ramo que possui natureza jurídica de direito público. Possui autonomia? Sim. Didaticamente falando, sim. Mas o direito previdenciário não é um direito privado, é um direito público. Possui natureza pública. Ok? Continuemos. Agora nós vamos estudar isso aqui, ó. Vigência, hierarquia, interpretação e integração da aplicação das normas previdenciárias. O que é vigência? Dizendo assim, grosso modo, vigência é o período em que uma determinada lei ela está em vigor. Ela está em vigor. Ou seja, do seu início ao seu fim, aquele período do início da sua publicação ao fim, ou até que ela seja revogada, esse período é chamado de vigência, quando ela produz os seus efeitos. Quando nós falamos de hierarquia, nós estamos falando, isso dentro da legislação previdenciária, das normas. Qual é a norma mais importante, qual é a que está acima, qual é a que está abaixo, o valor de cada lei, de cada decreto, dentro do ordenamento jurídico. Existe uma hierarquia. Quando se fala de interpretação, é a busca do entendimento do legislador. Interpretação é a busca da interpretação da norma para se alcançar a finalidade almejada. E quando se fala de integração, integração tem a ver com preenchimento de lacunas. É a busca, através de outros métodos ou de métodos próprios, para o preenchimento de lacunas deixadas pela lei, pelo legislador. Imagina que determinada lei, ela deve dizer em quais os requisitos para determinado benefício. Mas o legislador, como ele não pode prever todos os casos e todas as situações, ele deixou em aberto ou deixou uma lacuna que tem gerado dúvidas. E por isso o legislador,
ou aquele que vai interpretar a lei para a concessão do benefício, ele precisa buscar em outras fontes, meios para preencher essa lacuna. Então é isso. Vigência é o período em que a lei está em vigor e hierarquia está relacionada aos graus hierárquicos de cada lei dentro do ordenamento jurídico. Interpretação é a busca do sentido do texto para que assim seja concedido benefícios ou negado, também pode ser negado pela interpretação. E a integração é a busca do legislador por métodos próprios para preencher a lacuna ou as lacunas deixadas pelo legislador quando implementou no ordenamento jurídico a legislação ou a lei pela qual ele tem se debruçado para o estudo e a concessão de determinado benefício. E aqui falamos dentro do âmbito previdenciário. Veja, vigência, como eu falei, é a propriedade das regras jurídicas que estão prontas para produzir seus efeitos. É uma característica da norma que indica o lapso de tempo no qual a conduta por esta prescrita é exigível. A vigência indica o período no qual as normas jurídicas têm seu efeito. Então imagina que a lei foi criada aqui, ó. A lei foi criada aqui e aqui ela foi revogada, deixou de existir. Esse período aqui em que ela esteve em vigor é o período que nós chamamos de vigência. Simples assim, tá bom? O período do seu início ao seu fim é o período que nós chamamos de vigência. Muito simples de se entender, não é? Muito simples? Claro, né? Veja, nós não devemos confundir vigência com validade. Vigência com validade e eficácia. Principalmente com eficácia, né? Mas não devemos confundir. A vigência, começar aqui pela vigência, ela se refere ao período, como eu coloquei aqui. Aqui é o período da vigência. Esse período aqui, todo ele nós vamos chamar de período de vigência. Período de vigência. E a validade? A validade é até quando essa lei ela pode produzir os seus efeitos. Até o seu fim, né? Até o seu fim. Já a eficácia, ela nem sempre ela se coaduna ao período de vigência. Por exemplo, no direito previdenciário, quando se cria uma contribuição, é preciso observar o período da noventena. Então, se uma lei foi criada aqui, e essa lei ela criou, se uma lei foi publicada, melhor dizendo, e ela criou uma contribuição ou majorou o valor de uma contribuição, a contribuição vai ser cobrada num valor maior, não pode ser criado, ou melhor, não pode ser essa contribuição cobrada de imediata. Tem que se esperar 90 dias para a sua cobrança. Então perceba que o período de eficácia não é o mesmo, não se confunde, nem sempre se confunde com vigência. Por quê? Porque se uma lei cria ou majora uma contribuição, tem que se esperar 90 dias. Então, a eficácia dessa lei, ela só começa depois dos 90 dias. Depois dos 90 dias. A lei, ela possui vigência desde o seu início. Desde quando ela foi criada até o seu fim, esse período é chamado de vigência. Mas o período de eficácia nem sempre se coaduna com o período de vigência. Principalmente quando
deve ser observada a noventena. Quando se observa a noventena, a eficácia da lei ela só tem início a partir dos 90 dias. A partir dos 90 dias. Quanto à validade, a validade de uma norma significa apenas que ela está integrada ao ordenamento jurídico. O que quer dizer isso, Antônio? Quer dizer que ela só tem valor nesse período aqui. Imagine que a lei foi criada em 2017 e ela foi revogada em 2019. Então, a validade dela é só dentro desse período. Passou 2019, passou o período da revogação, ela já não tem mais validade. Como também não tem validade, e isso é muito óbvio, antes de 2017, pois ela não existia. Como ela não existia, não tinha validade. Ela passa a ter vigência a partir da criação e essa vigência vai até o seu fim. E a validade dela é enquanto ela existir dentro do ordenamento jurídico. A validade está relacionada ao período de tempo que ela existiu. Ali dentro daquele período de tempo, aqui eu dei como exemplo 2017 a 2019, é o período em que ela foi válida. Após a sua revogação, ela deixa de ter ou de produzir efeitos, já não tem mais validade. Chamo a atenção para que vocês não confundam vigência com eficácia, principalmente quando a lei cria ou majora uma contribuição. Se a lei criar ou aumentar, majorar uma contribuição, é preciso que se observe o período de 90 dias. Então, a eficácia da lei só começa após os 90 dias. Veja, ainda sobre vigência. A lei começa a produzir efeitos, em regra, no prazo por ela indicada. Quando uma lei é publicada, geralmente está escrito lá, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Geralmente é isso que acontece, é a regra. Raramente uma lei é publicada sem essa expressão no final. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Mas se essa lei não indicar esse prazo, ou não contiver essa expressão, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, segundo a lei de introdução às normas do direito brasileiro de 1942, ela vai entrar em vigor 45 dias após a sua publicação. Ok? Se a lei que foi publicada não traz essa frase, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, segundo a lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela entrará em vigor 45 dias depois, após a sua publicação. Se a lei for omissa, se a lei não indicar a partir de que dia ela entra em vigor, então ela vai entrar em vigor 45 dias depois da sua publicação. Aqui eu coloquei só para lembrar, não confunda eficácia com vigência, vigência com eficácia, quando for observado ou ter que se observar o período de noventena. Esse período de noventena é também chamado de período nonagesimal. Nonagesimal. Então, noventena ou período nonagesimal é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ok? Diz aqui que a lei entra em vigor, terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Quando a lei entra em vigor, ela não pode atingir esses três
elementos, ou esses 3 fatos. Como o nome diz aqui, ó, já foi perfeitamente consumado, o direito já foi adquirido e a coisa já foi julgada. O que é o ato jurídico perfeito? Antônio, o que é o ato jurídico perfeito? Veja, o ato jurídico perfeito, vou apagar aqui para vocês entenderem melhor. Ato jurídico perfeito, imagine que você fez um negócio na vigência de uma determinada lei. Essa lei, ela esteve em vigor de 2016 a 2018. Você fez o seu negócio, a sua negociação de acordo com essa lei, que esteve em vigor de 2016 a 2018. Ou seja, o seu período de validade foi de 2016 a 2018. Se você fez o seu negócio, a sua negociação dentro desse período, sob os auspícios dessa lei, então o ato é um ato jurídico perfeito. Uma lei que vier depois, uma lei de 2020, se ela contrariar essa lei aqui, que esteve em vigor, e sob essa lei foi feito o seu negócio não será prejudicado. Por quê? Porque aquilo que você realizou é ato jurídico perfeito. Você fez de acordo com a lei daquela época. Com a lei daquela época. Essa lei aqui, que alterou essa aqui, não pode atingir o seu negócio. O seu negócio foi feito legalmente dentro da lei da época em que você realizou o seu negócio, ok? E o direito adquirido? O direito adquirido é muito simples. Imagine que em 2018, vou tomar aqui a aposentadoria, tal indivíduo, tal cidadão, ele adquiriu os requisitos necessários para a sua aposentadoria. Em 2018, ele preencheu todos os requisitos. Ou seja, ele tinha a idade e ele tinha também o tempo de contribuição. Mas ele não quis se aposentar em 2018, ele quis continuar trabalhando, ele foi trabalhando. Em 2020, ele resolveu se aposentar. Só que em 2020, antes de 2020, o que foi que aconteceu? Apareceu a emenda constitucional 103 de 2019, que alterou as regras da aposentadoria. Ele vai ser atingido? Não, ele não vai ser atingido. Antônio, por que é que ele não vai ser atingido? Porque ele possui o direito adquirido. Quando foi que ele adquiriu esse direito? Em 2018, quando ele implementou os requisitos. Ele completou em 2018 os 65 anos de idade e em 2018 ele completou o tempo de contribuição exigido na época. Então, esse é o conceito do direito adquirido. Agora, e a coisa julgada? O que é essa tal de coisa julgada? A coisa julgada é quando o juiz já define de uma vez por todas determinado caso. Um caso foi apresentado ao juiz, e esse caso foi transitado, é assim que se diz no jargão, transitado em julgado. O juiz já decidiu, pronto, bateu o martelo, fechou o caso. Se uma lei posterior à decisão do juiz for totalmente contrária àquilo que o juiz decidiu, não vai fazer efeito, não vai surtir efeito naquele caso. Aquela lei só pode surtir efeito nos casos posteriores que forem apresentados na esfera judicial. Essa é a chamada coisa julgada. Imagina você que você é funcionário da prefeitura e você entrou com um processo contra a prefeitura e o juiz deu ganho de causa para você. Então o processo transitou em julgado, você ganhou, certo? Você ganhou, você venceu. Uhul! Você, olha a torcida aqui. Uhul! Você venceu, você está alegre, ganhou. Muito bem. Ganhou dinheiro lá no caso. Que maravilha, não é? Se uma lei posterior
se uma lei posterior surgir e ela contrariar a decisão do juiz, for contrária em alguns aspectos à decisão do juiz no seu caso, você não vai ser prejudicado. Por quê? Porque o seu caso já foi julgado, já transitou em julgado. Você, naquela época, foi julgado segundo a lei daquela época e você ganhou. A coisa transitou, como se diz, em julgado. Então, uma lei posterior não pode atingir o seu direito. Não pode atingir o ato jurídico perfeito, não pode atingir o direito adquirido e não pode atingir a coisa julgada. Ok? Deu para entender? Que bom. Veja, a vigência diz respeito à sua existência em momento determinado no mundo jurídico, certo? Naquele momento específico do seu início e o seu fim. Mas não confunda exigência com vigência, melhor dizendo, vigência com eficácia. Eficácia nem sempre anda de mãos dadas com a vigência, principalmente quando surge o que nós chamamos de noventena. Noventena. Isso também tem relação com os impostos. Mas aqui não é o nosso caso. Nós estamos focados mais na Previdência. E aqui a lei de introdução às normas do direito brasileiro é aquilo que nós vimos há pouco. Se a lei publicada não trazer em seu texto a data em que ela entra em vigor, se ela não trazer essa data prevista, ela entra em vigor 45 dias depois de publicada oficialmente. Isso é o nosso resumo. Questão do CESP, mais uma para a gente esquentar aqui, né, a memória, trabalhar a nossa memória. Diz assim: acerca da legislação previdenciária, especialmente no que se refere às suas fontes, autonomia, vigência e interpretação, é justamente o que nós estamos estudando. Julgue o item que se segue. A vigência da lei de natureza previdenciária, segue a regulamentação da lei de introdução às normas de direito brasileiro. Falou da LINDB, lá de 1942, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Sim, segue sim. Mas segue em que aspecto? Naquele aspecto que nós apresentamos. Se a lei não diz a data em que ela entra em vigor, ela entra em vigor 45 dias depois de oficialmente publicada. Então diz aqui, a vigência da lei de natureza previdenciária segue a regulamentação de introdução às normas do direito brasileiro, sem dúvida. De modo que, salvo disposição contrária, qual seria essa disposição contrária? Seria justamente a indicação da data que ela entra em vigor. Se houver a indicação da data em que a lei entra em vigor, então não vai esperar 45 dias. Claro, se houver essa indicação, não se espera 45 dias. Ela vai entrar em vigor na data que a lei indicar. Mas, se não houver a indicação, ela entra em vigor 45 dias depois de oficialmente publicada. A questão está correta, porque diz, salvo disposição em contrária, ou seja, se a lei não indicar a data em que ela entra em vigor, ela entra em vigor 45 dias depois de oficialmente publicada, ok? Hierarquia. Lembra que nós estamos estudando hierarquia, vigência, interpretação e integração. A hierarquia, ela é observada em alguns casos. Por exemplo, a norma de hierarquia superior ela prevalece sobre a norma de hierarquia inferior. Por exemplo, a Constituição Federal ela está acima de leis complementares, de leis ordinárias. Ela está acima de leis delegadas, ok? E essas leis aqui, que são chamadas de
constitucionais, mas também de supralegais, elas estão acima de decretos normativos, de portarias, de resoluções, ok? De instruções normativas. Então existe uma certa hierarquia. O que não há, segundo o STF, é hierarquia nesse âmbito aqui. E nós vimos lá no início, né? Leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos, tratados internacionais, até mesmo a decisões do STF, quando gera uma súmula vinculante, apesar de não ser consenso, essas são as chamadas normas primárias. As normas primárias. Não há hierarquia, segundo o STF, entre as normas primárias. Mas há hierarquias entre normas primárias e normas secundárias, ok? Aqui embaixo diz, a norma posterior prevalece sobre a mais antiga, sem dúvida, né? Se foi publicada uma lei aqui em 1960 e em 2018 uma outra lei versando sobre o mesmo assunto é publicada, essa lei posterior ela vai prevalecer sobre a lei anterior. Mas por que ela prevalece? Aqui entra o caráter sociológico. A sociedade ela muda e a legislação tem que acompanhar essas mudanças. E normalmente a lei posterior ela revoga a lei anterior. Normalmente acontece isso. Quando não revoga totalmente, ela altera substancialmente o seu texto, de forma que ela, sem dúvida, prevalece. A lei posterior prevalece sobre a lei mais antiga ou a lei anterior. Aqui é um caso muito interessante. A lei especial prevalece sobre a lei geral. Esse é chamado de critério da especialidade. Vou apagar aqui para você entender melhor. Critério da especialidade. O que é isso, Antônio? Vou dar um exemplo. Ó. Nós temos a chamada lei da organização, a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, que é a lei 8742 de 93. Essa lei ela trata do chamado BPC, que é aquele benefício ao idoso e também ao deficiente. Então essa lei ela é uma lei especial para esse benefício. Ela é uma lei especial para esse benefício. Mas imaginemos que uma lei ordinária, ela traz em seu texto um artigo que contraria a LOAS. Qual é a que vai prevalecer? A lei ordinária ou a LOAS? A lei ordinária ou a LOAS? A LOAS ou a lei ordinária? Qual vai prevalecer? Vai prevalecer a LOAS. Por quê? Porque a LOAS é uma lei especial. Ela trata especificamente do BPC. Por isso ela prevalece. Já essa lei ordinária, ela trata de outra coisa. E cita um artigo que contraria a lei especial, a LOAS. Então, essa lei ordinária, ela não vai prevalecer. Vai prevalecer a LOAS, que é lei especial. É a lei que trata especificamente do BPC. Esse é o critério da especialidade. Qual é a especialidade da LOAS? Tratar do BPC. Qual é a especialidade da lei ordinária que eu citei? Ela tem outra especialidade. Apenas em um artigo
é que ela menciona o BPC e contradiz a Lei Orgânica da Assistência Social. E por isso prevalece a Lei Orgânica da Assistência Social. Veja, mais uma vez, só para vocês não esquecerem, falando de hierarquia, no topo nós temos a Constituição Federal como a norma maior do ordenamento jurídico. Nós temos aqui as emendas, mas as emendas, eu lembro a vocês que uma vez elas aprovadas em 2 turnos, em cada casa do Senado por 3/5 dos seus respectivos membros, elas são incorporadas ao texto constitucional. Aqui no centro nós temos as leis complementares, ordinárias, delegadas, medidas provisórias. Aqui são as que nós chamamos de leis primárias. São as leis primárias. E aqui, daqui para baixo, nós temos os decretos, resoluções, instruções normativas, portarias. Aqui é o que nós chamamos de leis secundárias. Por que secundárias? Porque elas não inovam. Elas não inovam o ordenamento jurídico, elas apenas regulamentam, elas explicitam, elas organizam, elas normatizam as leis primárias aqui em cima, ok? Então, existe uma hierarquia, sim. A Constituição está no topo. Depois da Constituição, nós temos as leis primárias. E logo abaixo, as leis secundárias. Competência legislativa. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Quem é que tem competência? Não esqueça isso aqui. Privativamente, sobre Seguridade Social, quem pode legislar é a União. Ninguém mais. Sobre Seguridade Social, somente a União pode legislar. Legislar sobre Seguridade Social, somente a União. Agora, lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas, mas não de seguridade. Sobre questões específicas, mas não no sentido geral de seguridade, mas no sentido específico, ok? Ou seja, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a Previdência Social. Lei complementar pode autorizar os Estados, e aqui nós também nos referimos ao Distrito Federal, a legislar sobre questões específicas de Seguridade Social, mas questões gerais, só a União pode legislar. Deu para entender? Deixa eu voltar aqui. Questões gerais, normas gerais, só a União tem competência privativa para tratar de seguridade social. Uma lei complementar pode autorizar os estados e Distrito Federal a legislar sobre questões específicas da Seguridade Social. Já concorrentemente, o que é? O que significa concorrentemente? Significa que todos podem concorrentemente legislar sobre previdência. Por que todos podem legislar sobre previdência? Porque a União possui previdência social, o Estado possui previdência social e, inclusive, o Distrito Federal possui previdência social. Também os municípios. Os municípios, não todos, mas a maioria já possui a sua previdência social própria, o seu IPREV ou IAPREV, assim como eles chamam, né? Em alguns municípios o pessoal chama IPREV, em outros IAPREV. Bom, é isso. Só para não esquecer, compete privativamente à União legislar sobre Seguridade Social. Lei complementar pode permitir que os estados
e Distrito Federal, claro, né, que ele está aqui também, que ele assume essas duas funções de Estado e município, pode legislar, mas de forma específica. De forma geral, só o Estado. De forma específica, os Estados, por meio, se uma lei complementar assim permitir. Ok? Tudo bem? Aqui é só para lembrar que a União possui a competência privativa, os Estados possuem a competência concorrente para legislar sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Existe uma competência comum, saúde, assistência pública, proteção às pessoas portadoras de deficiências ou de deficiência. E os municípios, eles trabalham com a prestação de serviços de atendimento de saúde à população, com a cooperação financeira da União e dos Estados. Essa parte de baixo não é interessante para o nosso estudo. Coloquei só para a gente relembrar. Aqui diz o seguinte, que nos casos de legislação concorrente, você já sabe o que é a competência concorrente, ou seja, todos podem tratar daquele assunto. Entre União, Estados e Distrito Federal, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Normas gerais. Veja, no caso da legislação concorrente, a União ela se limita, e aqui você lembra que a legislação concorrente é acerca, no caso aqui do nosso estudo, da Previdência. União, Estados e Distrito Federal possuem competência concorrente para tratar de Previdência. Mas a União, quando ela for estabelecer legislação nesse âmbito concorrente, ela vai estabelecer normas gerais. Normas gerais. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar do Estado, dos Estados. E aqui entenda Distrito Federal também, né? O que é essa competência suplementar? Ora, se o Estado ele tem a sua previdência social própria, então ele vai adequar as normas gerais à sua situação, E ele faz isso por meio da competência suplementar, ok? Caso inexista lei federal sobre normas gerais, isso nós estamos falando do âmbito da competência concorrente, os estados exercerão a competência legislativa plena, ou seja, se a União não estabelecer normas gerais sobre a competência concorrente, os estados ficam à vontade para legislar sobre a sua previdência, sobre tudo aquilo que está no âmbito da competência concorrente, para atender às suas peculiaridades. Agora perceba aqui, ó, no entanto, a superveniência, ou seja, se surgir uma lei federal, se depois aparecer uma lei federal tratando de normas gerais dentro do âmbito da competência concorrente, essa lei federal suspenderá a eficácia da lei estadual, mas essa suspensão só atinge aquilo que for contrário à lei federal. Aquilo que for concorde ou que está de acordo será mantido, só será suspenso aquilo que for contrário à lei federal. Ok? Aqui só para lembrar, ó, compete à União, Estados, Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência, proteção e defesa da saúde. Parágrafo 1º diz, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União vai se limitar a estabelecer normas gerais. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Ou seja, o Estado tem o dever de adequar as normas gerais
a sua situação própria, a sua situação peculiar. Se não existir uma lei federal sobre normas gerais no âmbito da competência concorrente, os estados terão competência legislativa plena, ou seja, poderão legislar à vontade para atender às suas peculiaridades. Mas se surgir uma lei federal sobre normas gerais no âmbito da competência plena, essa lei vai suspender a eficácia da lei estadual, mas apenas no que for contrário. O que não for contrário permanece valendo. Ok? Deu para entender? Que bom.